Olá, povo lindo! Mais um episódio da segunda temporada do Transformadas para Transbordar e, é claro, teria que ser com ela. Imagina uma mulher linda, extraordinária. É essa minha amiga querida. Ela, vou dar umas dicas para você, além de ser lindíssima, de ser hipercompetente, de ser uma mulher posicionada, ela é presidente numa das maiores empresas que fala em relação a bem-estar e nutrição. Com vocês, Cristina Faria. Minha amiga querida que eu tanto amo. Nossa, eu tava assim, te ouvindo e tava já me sentindo assim, eu não vou conseguir assim, não vou conseguir falar mais, porque é tanto elogio, assim, como é que eu posso retribuir uma pessoa tão maravilhosa como você? É uma honra estar aqui no teu programa, é uma honra ser tua amiga, e muito obrigada, porque realmente você é uma pessoa iluminada e é um gosto estar sempre assim a privar de momentos com você. Por isso, muito obrigada pelo convite. Nosso programa, Cris, traz mulheres que são transformadoras, que têm consciência de quem são, que conseguem cada vez mais tocar o coração das pessoas, que conseguem, com a sua consciência, ter autorresponsabilidade da intencionalidade da transformação. E você é essa mulher que transforma vidas de pessoas. Eu vejo a forma que você trata com tanta responsabilidade, então não é elogio, é uma afirmação, ok? Obrigada. E a honra é minha também. E falar sobre você não é difícil, né? Eu fico até lisonjeada quando as pessoas falam que nós somos até parecidas. Eu me Somos sinto muito parecidas, porque todo mundo, em qualquer ambiente que a gente está, todo mundo fala o mesmo. Então é só a versão do cabelo liso ou cacheado. Oh, meu Deus, é muito privilégio. Não, eu acho que eu tenho o mesmo privilégio, porque você é maravilhosa, linda demais. Somos maravilhosos. Somos. Minha amiga querida, quem é Cristina Faria? Olha, eu acredito que a mulher é múltipla, não é? Nós somos várias mulheres numa só. Então, é bem difícil responder essa pergunta, porque primeiro somos nós a responder sobre nós mesmos. Com certeza. Já te coloquei numa saia justa. Isso. Então, pensando assim em mim, de forma assim bem global, o que é que eu pretendo ser? Pelo menos uma pessoa bem positiva, não é? Então, eu lembro-me que em jovem eu escolhi ser feliz, independentemente de... Eu lembro que eu era bem adolescente e de vez em quando ficava bem chateada com várias coisas. Eu lembro que estava no ônibus e eu escolhi, dentro da minha cabeça, que tinha que ser feliz independentemente de... E eu lembro dessa conversa comigo mesma, porque eu percebi que várias coisas que nos acontecem no dia a dia, coisas bobas, manchei uma calça, caiu uma caneca e partiu, sei lá, me zanguei com alguém, nós poderíamos ter duas posturas. Ser tranquilas e ver aquilo com positividade, ou então ficar o dia todo chateada, aborrecida, ou até de forma assim bem negativa. E eu lembro dessa conversa que eu tive comigo e escolhi a partir desse dia ver as coisas positivas. E a vida, ao mesmo tempo, trouxe vários ensinamentos, vários mentores que diziam exatamente o mesmo. Copo meio cheio, meio vazio. Então, a primeira coisa que eu acho que em mim me trouxe foi exatamente a sorte de ser grata por tudo aquilo que me acontece. E acreditar que nada é impossível. Acredito que tudo aquilo que acontece de obstáculos não são sinais para não fazer. São sinais para a gente buscar soluções, para a gente criar um depoimento forte, para a gente também ajudar alguém que tem o mesmo obstáculo. Então, hoje eu vejo que tanto a nível de círculo de amizade ou a nível profissional, a gratidão e a felicidade mudou a forma com que eu estou. Então, eu acredito que hoje, se eu tivesse assim que dar assim características minhas, tem a ver com essa escolha de ser grata e feliz. A partir daí, eu acho que nós somos seres de vibração. Então, verdade. O meu propósito é fazer com que a outra pessoa se sinta melhor sempre. Servir a outra pessoa, para mim, é fazer com que a outra pessoa se sinta bem, queira ser melhor, atinja mais performance na sua vida, não seja desistente, fazer com que as pessoas tenham motivação, tenham alegria de viver, façam mais um pouco, aquela milha extra. Então é Sempre isso que dá faz. para fazer um pouco mais, não é verdade? Sempre dá. Então que as pessoas descubram um pouco o seu propósito. Então isso hoje é a forma com que eu encaro até a minha profissão, o meu trabalho, a minha forma de estar, é acreditar que o outro pode sempre explorar outras formas e viver em vez de sobreviver. Então hoje eu acredito nisso. Esse é o teu propósito de vida, né, Cris? Iluminar, né? Então,
Eu não falei nada demais no início mesmo, porque só com essa explanação de quem ela é, você já entendeu que onde ela toca, ela ilumina. E é muito importante, sabe, Cris, eu falo sempre para as mulheres, que nós precisamos ter um propósito de levantar outras pessoas. É claro que a gente fala muito em relação a levantar outras mulheres, porque nós somos mulheres, e inevitavelmente esse é o nosso meio. Mas como é importante a gente ter um propósito de vida, que é claro que vai também esse propósito nos beneficiar, mas também que ele tenha um olhar ao outro. Né? Então, eu acho que quando a gente tem propósito, a gente coloca na mente que esse propósito vai ser alcançado com a nossa existência, eu acho que aí já é o meio caminho para a felicidade. E como você falou mesmo, né? Você é grata. Aquele que é grato não murmura. Ele consegue olhar e determinar as coisas de uma forma diferente. Nem tudo que é ruim vai ser tão ruim, porque a gente já tem essa positividade. E em falar em propósito, eu queria saber um pouquinho sobre o seu propósito de vida. Onde surgiu esse seu amor pelo bem-estar? Você fala com tanta autoridade sobre esse assunto. E quantas mulheres estão hoje nos escutando que precisam escutar sobre isso, que precisam ter uma transformação de vida, porque não sei se você sabe, já vou te falando, que para sentar nesse sofá são mulheres que são transformadas e que querem transformar outras pessoas, e você é uma delas. E você que está nos escutando, que está precisando trazer uma mudança de chave em relação ao bem-estar, à sua saúde, você que está nos escutando, que hoje está se sentindo com baixa autoestima, deprimida ou então até depressiva. Hoje a gente tem o estresse que estão causando cada vez mais depressão nas pessoas. Você precisa escutar um pouquinho sobre esse método incrível que essa mulher criou em relação ao bem-estar, com uma visão como um todo para as nossas vidas. Eu posso te falar, já vou dar uma palhinha aqui, que eu, claro, me beneficio e muito por ser amiga dela e conhecer todos esses protocolos, mas eu queria que ela contasse para você. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que mais de metade da minha vida está sendo trabalhar com pessoas no sentido de melhorar o bem-estar delas. Então, hoje estou fazendo 47 e há 23 anos que trabalho com protocolos de bem-estar. Exatamente na empresa, não é? Numa empresa maravilhosa, líder de mercado, e relacionada com nutrição e bem-estar. E o bem-estar é algo tão amplo que muitas vezes nós achamos que bem-estar é não estar doente, não é? Estou bem, estou mais ou menos. Então, bem-estar é muito mais do que isso. É realmente a gente estar pleno, acordar de manhã, olhar para o espelho, não é? A gente costuma até brincar com isso. Olhar para o espelho e dizer, eu estou incrível, eu vou ter um dia maravilhoso. E isso é tão complexo hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo nem para tomar café da manhã com a família, nem para almoçar, nem para jantar, e todo o dia é bem corrido. Então, hoje você falou bem sobre a parte da ansiedade, depressão. Nós, por exemplo, mulheres, está saindo estudos que nós vamos ser mulheres 40 a mais, se a gente não mudar o rumo daquilo que está acontecendo hoje a nível do nosso estilo de vida, das nossas prioridades, nós seremos as mulheres com mais taxas de Alzheimer que alguma vez se viu. Nossa, que loucura isso. Isso. Então, hoje nós precisamos de ajudar essas mulheres, homens também, né? Porque estamos a passar dos limites a nível de estresse, a nível de alimentação, a nível de estilo de vida. Então, hoje eu vejo o nosso papel como treinadores de bem-estar, que é isso que eu me identifico também como treinadora de bem-estar, ajudar as pessoas a terem uma nova estratégia no seu dia-a-dia. Então, hoje eu vejo que eu posso ajudar pessoas, não é? Nós, como casal, não é? Que eu faço toda a atividade com o meu marido, como treinadores de bem-estar. O bem-estar para nós tem que ser global. Não é? Eu não sei se eu posso falar daquilo que eu acredito sobre bem-estar. Claro que pode, isso. Você deve, nós queremos saber tudo. Então, o nosso entendimento é que há variantes na nossa vida. Então, a primeira realmente é aquela que nos faz acordar pela manhã com energia. Então, a nossa alimentação, o nosso corpo, o nosso templo, não é? Exatamente. Então, tudo aquilo que está relacionado com aquilo que nós alimentamos fisicamente. Então, tudo aquilo que nós colocamos no nosso corpo deveria estar relacionado não com alimentação, mas com nutrição. Uma coisa é aquilo que a gente alimenta, outra coisa é aquilo que a gente nutre. São coisas totalmente diferentes, né? Nem todo alimento nutre, né, Cris? Completamente diferente. E hoje nós temos várias substâncias camufladas em alimentos.
e que a gente começa a consumir logo pela manhã até ao final do dia. Não é? Hoje, quem são as pessoas que conseguem comer 7 porções de vegetais? Muito Automaticamente a gente não consegue ter os minerais que são essenciais para o nosso corpo e funcionamento, as vitaminas, não é? Que são antioxidantes, anti-ferrugem, não é? Verdade. Então, hoje nós temos esse problema grave. Então, o bem-estar físico é muito importante. Esse é o primeiro. Porquê? Porque é a nossa escolha direta, é aquilo que nós colocamos na boca. Então, isso nós ajudamos, oferecemos protocolos, gratuitamente oferecemos avaliações de bem-estar, cálculo metabólico, depois até podemos oferecer aqui ao teu público, à tua audiência. O segundo tem a ver com bem-estar emocional e mental. Por isso é que nós não acreditamos que as pessoas teriam acesso aos nossos produtos fisicamente, numa prateleira de um supermercado, de uma farmácia. Porquê? Porque existe toda uma mudança de mentalidade. É um estilo de vida, né, Cris? Um estilo de vida. A pessoa também muitas vezes está meio perdida, não sabe como começar. Não é? Aí, imagina, ela vê um produto na prateleira, pega e leva para casa, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu utilizo? Precisa de um acompanhamento. E eu acho que essa sacada, né, e eu vou falar abertamente, que o meu coração é verdinho ultimamente, que se chama Herbalife. Sim. Eu amei conhecer tudo do Herbalife como profissional de saúde, como uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar, não só físico, como mental e também espiritual, porque você tudo interligado, né? A prosperidade é como um todo. O nosso corpo, ele é corpo, mente e espírito e é interligado, né? Então, sim, a Herbalife entrou no meu coração assim de uma forma avassaladora, mas o mais interessante que não é só a questão do produto. Não adianta você ter o produto. A Herbalife não seria Herbalife se ela não tivesse os seus treinadores, os seus coaches. Isso. Pessoas que fossem lá e colocassem inclusive os seus métodos pessoais, que é como o método lindo que você faz com o seu esposo em relação a toda essa orientação, né? De acolhimento, de entender que não é só um produto, que é um estilo de vida, ensinar isso para as pessoas. E motivar, né? Responder também, às vezes, até à rotina da pessoa, respeitar a rotina dela, que muitas vezes ela se sente incompreendida. Muitas vezes a pessoa não cuida do corpo dela porque ela se sente num turbilhão tão grande que às vezes não sabe como começar. Às vezes tem até vergonha de subir na balança, né, não, Cris? Sim. Tem vergonha de subir na balança. A maior parte, ou se expor, ou até falar dos problemas que causaram, que nem ela sabe muitas vezes como é que ela chegou àquele ponto. Às vezes a pessoa acorda assim, nossa, o que é que aconteceu comigo? Por que é que eu não priorizei? Não é? Então, hoje é muito importante a gente ter empatia. Nada acontece de repente. Verdade. Cada pessoa tem a sua face, tem os seus acontecimentos. E é muito importante, hoje em dia, nós temos empatia pela pessoa. Não se trata de julgar, trata-se de ajudar, motivar e criar circunstâncias que a pessoa possa facilmente mudar os seus hábitos. Daí o nosso trabalho tem muito mais a ver com mudança de estratégia, entender o metabolismo dela, entender a rotina dela. Então, o segundo realmente é o viés de bem-estar mental. O terceiro é muito relacionado com até o bem-estar social. Aquilo que nós fazemos também é dar um apoio até a nível de comunidade, grupos de pessoas que se unem para realmente fazer com que haja um propósito comum. E isso é maravilhoso, porque hoje em dia as pessoas estão... É uma onda de mudança, né? Isso, criar um movimento, fazer com que a pessoa sinta que ela está partilhando com outras pessoas também essa vontade de mudar e criar até nela a partilha do seu passo a passo. Por quê? Porque a jornada de um vai ser a jornada do outro. Verdade. A dificuldade de um é a dificuldade do outro. Então, quando nós inserimos a pessoa numa comunidade, em vez da pessoa estar sozinha em sua casa se cuidando, e ela pode fazer isto também online, nós temos os nossos protocolos online ou presenciais, a pessoa precisa de também se deixar ser ajudada, não é? Também é parte desse princípio. Às vezes a pessoa quer estar sozinha, não quer apoio, mas... Precisa querer, né? Precisa querer. Então ela tem que acreditar que a mudança, ela sai da zona de conforto, mas é algo muito positivo. Quando a pessoa vê que do outro lado do muro existe algo, um jardim maravilhoso para ela usufruir, ela vê que bom, ainda bem que eu vim, né? Então, o terceiro é exatamente a parte social. O quarto é realmente fazer com que a pessoa tenha um bem-estar total a nível de equilíbrio também. Ela entender o seu dia-a-dia. Será que ela está desperdiçando tempo com aquilo que ela não precisa? Será que ela está desperdiçando energia naquilo que ela não precisa? Quantas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo para... eu não consigo, eu não tenho dinheiro para.
Então, será que a pessoa está priorizando aquilo que ela precisaria? Está gastando tempo ou dinheiro com aquilo que ela não já precisa? É um pensamento até muito negativo, né? Já começa na negatividade. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Se auto-sabota. Exatamente. Então, até nisso nós gostamos de ajudar a pessoa a pensar. Qual o gerenciamento que ela tem tido na vida dela? O que nos leva muitas vezes, e grande parte até de dois do nosso grupo de parceiros de negócio, já foram nossos clientes no passado. O que é que nós acreditamos? Porque eu comecei também como uma cliente, comecei também como uma pessoa que começou a sua jornada quando eu comecei a enverdar, antes de ser consultora da Herbalife, antes de ser treinadora da Herbalife, eu era consumidora e em 3 dias comecei a ter resultados maravilhosos de energia. Comecei a ver que as minhas amigas se queixavam de falta de energia, 2 quilos a mais, estavam insatisfeitas e sem querer comecei a partilhar aquilo que eu sentia. E o que é que acontece hoje? Hoje as pessoas aprendem mais quando ensinam. Não é? Nós acreditamos. Sim. Então, quando o nosso cliente se torna um embaixador, ele automaticamente está sendo reconhecido também por nós e pela empresa, porque ele está se doando, ele está ajudando o outro. Então, isso também foi o que me encantou neste projeto. Eu acho esse projeto incrível porque você consegue valorizar de uma forma muito ampla a pessoa que está inserida no projeto, porque ela, além dela se beneficiar, ela ainda é instrumento para transformador. Sim. E aí o ciclo é contínuo. Sim. Né? Sim. E ela se apaixona pela filosofia. Eu acho interessante que não é uma, se hoje eu fosse caracterizar a sua empresa, não é uma empresa que vende produtos de nutrição. Ela vende produtos de nutrição, mas que visam o bem-estar. Isso. E, total. na verdade, a venda do produto é apenas um segundo passo. O primeiro passo é a mudança de mentalidade. Ela acreditar que consegue mudar. Ela se visualizar no futuro diferente. A sua melhor versão não é só física, é como você gostaria de ser, de estar, de se sentir. O que é que você gostaria de fazer que você está achando que vai ser impossível? Que tipo de viagens, que tipo de experiências, que tipo de sensação, qual o tipo de roupa, qual o tipo de experiências você gostaria, que tipo de crescimento, como você gostaria de se sentir perante certas dificuldades, com mais coragem, com mais alegria, com mais foco. E aí vem o 5º pilar. Nós ajudamos pessoas, tal como eu, né, a mudar as suas vidas também a nível de empreender, não é? Empreendedorismo. E é maravilhoso, porquê? Porque o fundador desta empresa incrível, ele pensou em ajudar o máximo de pessoas. Ele dizia que todo mundo tinha que ter uma melhor nutrição. Porquê? Hoje, nós sabemos que seria maravilhoso não existirem suplementos. Seria maravilhoso. Seria sinal que a nossa alimentação era incrível, que todos os nutrientes estavam lá, os solos eram férteis, traziam legumes, vegetais e toda a produção que nós comeríamos estava com muita densidade nutricional e hoje nós sabemos que não. Hoje sabemos que os solos estão pobres, que os alimentos estão cada vez mais desnutridos. A água está pobre também, A água está paupérrima, nós temos uma desnutrição e temos também muitos químicos, desde os pesticidas, agrotóxicos, que infelizmente nós somos muito mais a comer do que a produzir, então é necessário para não passarmos, não é, escassez. Então é uma verdade. Hoje nós comemos menos nutrientes, tanto pela variedade alimentar, porque hoje nós sabemos que comemos muita coisa que não é alimento, como pela qualidade do próprio alimento em si. Não é? Nós sabemos que precisamos hoje de mais proteína na nossa alimentação, mas comemos mais carboidrato. Verdade. Mesmo até as nossas escolhas, não é? Então, nós sabemos que hoje temos essa parte da alimentação, desde o próprio armazenamento dos alimentos e tudo mais, como também o estilo de vida das pessoas alterou. As pessoas estão com muito mais estresse, muito mais cansado. Existe, então, toda uma série de situações que hoje fez com que a humanidade passasse por um trajeto que saiu da saúde plena, e nós vemos isso nas fotos, não é? Porque até é triste a gente ver que o nosso corpo está tão inflamado que quando a gente vê fotos de há 30, 40 anos atrás e de hoje, então as pessoas hoje estão sofrendo por agentes
externos. Verdade. Então, tudo está muito contaminado, não é? Desde a nossa alimentação aos produtos que a gente usa, não é? Então, nós sabemos que a gente é contaminado até por plástico que a gente não vê e está comendo. Exatamente. Não é? Até pela irradiação solar. Exatamente. Então, hoje é necessário nós sabermos que temos que ter um apoio externo. Os nutrientes são realmente essenciais para a nossa vida, para a nossa longevidade. Então, a nossa alimentação, Sócrates dizia que seria o nosso remédio. E o remédio seria a nossa alimentação, a nutrição. Então, aquilo que nós tentamos dar para as pessoas é uma densidade nutricional segura. Não é? São mais de 300 cientistas por trás dos produtos, uma empresa que tem o conceito da semente ao alimento, e isso me agradou muito. Quando eu comecei como cliente, eu comecei a estudar um pouco mais e na hora eu quis ser treinadora. Porquê? Porque eu vi que tanta gente que a gente precisa ajudar. Então, neste quinto ponto do bem-estar empreendedor, nós precisamos de cada vez mais agentes de mudança, que é isso que nós achamos que somos, não é? Agentes de mudança. Porquê? A maior parte das pessoas amaria ter alguém que soubesse mais sobre bem-estar, nutrição, para poder dar um conselho básico. Cada um de nós, se ajudássemos 5, 10, 20 pessoas cada um, mudaríamos o mundo. Sim. Então, hoje não somos suficientes. Essa filosofia é incrível, porque primeiro que gera a divisão de lucros, né? Sim. A gente hoje tem uma necessidade, né? Urge hoje, as pessoas estão empobrecidas, o planeta está empobrecido, não só no solo, mas também em relação a recursos financeiramente. Sim, sim. Né? Então, você tem essa visão linda da empresa que é, além da mudança de mentalidade, por isso que eu falo, que vai além de vender produtos, além da mudança de mentalidade, que para mim é o principal foco da empresa, né? E é o principal foco também de vocês, como pessoas que trabalham para esse foco, é também a questão da divisão de recursos. Eu acho isso incrível. Hoje, no mundo tão capitalista, né, a gente tem uma divisão real, para quem conhece todo o trabalho de empreendedorismo da Herbalife, a gente sabe disso muito bem. Sim, mais de 70% do faturamento da empresa reverte para os consultores. E é em duas formas, duas pessoas ganham com isso, que é o próprio cliente, não é? Ou seja, o próprio cliente tem a certeza que tem um produto que, ao contrário de uma filosofia que só a empresa ganha com isso, ela tem um produto que vai de encontro às suas necessidades e à seriedade, ou seja, aquilo que a Herbalife faz é reparte o seu faturamento em dois polos. Um, que é o consultor, que acaba por ser dono do seu negócio, e o segundo é o cliente que tem acesso a uma empresa que investe, coloca todo o seu potencial em criar um produto incrível a um baixo preço. Porquê? Porque toda a cadeia de mercado, em vez de passar por vários intermediários, sai direto para o cliente. Sim. Com a intermediação e o aconselhamento e todo o acompanhamento do consultor. E isso diminui muito o custo. Total. Total, porque vai direto. E então a qualidade pode ser muito alta, não é? E automaticamente o custo muito baixo. Por exemplo, nós temos, nós estamos maravilhados com a parceria, não é? Que a Herbalife tem há mais de 10 anos com o Cristiano Ronaldo. Então, ele deu uma entrevista, imagina só, muita gente pensa, não, mas isso é pago. Não, e ele era consumidor, mas ele antes de trabalhar para a Herbalife, ele era consumidor. Imagina, ele podia ter escolhido qualquer empresa. Né? Tá, independentemente se ela é patrocinada ou não, qualquer empresa daria tudo para ter uma pessoa que almeja o seu melhor, ele quer jogar o máximo, quer se sentir jovem ao máximo, até ele podia escolher outra empresa. Sim. Ele deu uma entrevista em que ele falava, foi questionado, mas porquê está com essa empresa? Ele disse, porque eu estudei os produtos antes e achei o máximo, são produtos maravilhosos. Sim. E depois a Herbalife entrou em contato comigo. Então imagina só, é tão incrível. Foi um caso de amor ao contrário, né? Sim, sim. Em relação ao pilar nutricional, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês trabalham esse protocolo tão interessante que você e seu esposo desenvolvem há tantos anos, 23 anos você está na Herbalife trabalhando, e 32 o meu amigo Antônio Jorge. Então, me fala um pouquinho como é que é esse pilar nutricional, como é que vocês trabalham? Então, nós temos protocolos tanto de controle de peso, como de bem-estar, energia e até nutrição esportiva. Os nossos protocolos, eles ensinam muito sobre a qualidade corporal.
que é que nós sabemos hoje? Hoje nós sabemos que a obesidade está tomando conta, a excesso de peso está tomando conta, e nós temos pessoas magras que são obesas. É verdade. Né? O peso até parece estar bem, mas são as tais que antigamente a gente falava de falsas magras, não é? Totalmente desnutridas. Exatamente. E hoje nós passamos por vários protocolos que também desnutrem o corpo. Então, aquilo que nós queremos é que as pessoas tenham uma jovialidade celular. Então, aquilo que nós estamos dentro dos nossos protocolos incidindo muito é sobre a qualidade da densidade nutricional. Muitos alimentos estão vazios, não é? E aquilo que se passa hoje é um fenómeno que se chama fome oculta. E aquilo que nós chamamos de fome oculta é o quê? Fome de nutrientes. E o nosso corpo começa a ter 2 grandes problemas. O primeiro é aquelas pessoas que até dizem, mas eu não como muito. Não é? E realmente, às vezes a gente vê que a mulher mesmo, às vezes até não come muito, mas não consegue parar de engordar. Não é? Verdade. E pode ser várias situações. Mas a mais básica, não sendo algo de doença, não é? Que é aquilo que nós tratamos, pessoas que estejam numa base saudável, não é? Aquilo que nós sabemos é o seguinte: hoje nós temos muitas pessoas que estão com intervalos longos sem se alimentar, pessoas que pulam refeições, ou então que as refeições estão muito vazias. A fome oculta é quando o corpo não tem os nutrientes suficientes, ele começa a entrar num estado de instinto de sobrevivência e ele começa a ter a gordura como fonte de energia. Então ele não vai querer perder gordura porque para ele é a única forma de sobreviver. É bateria extra. E depois ele começa a se autoalimentar. Então começa a precisar todos os dias de construir células novas. E como é que são feitas essas células? À base de proteína também. Sim. Então se nós não comemos a quantidade de proteína suficiente, o nosso corpo acaba por se canabilizar até mesmo, não é? Então ele vai consumir a ele próprio. Daí a flacidez, a perda de peso, de massa muscular, desculpe. Sim. E quanto menos músculo nós temos, mais lento é o nosso metabolismo. Ou seja, a minha capacidade de acumular gordura aumenta. Gordura traz gordura, gordura traz gordura. E a perda muscular é cada vez maior. Então, todos os dias, aquilo que nós aconselhamos é realmente que a pessoa tenha a noção que todas as refeições deviam ter proteína. Tá? Depois tem a ver então com a variedade nutricional. Não comemos as 7 porções de frutas ou vegetais, que faz com que a gente não tenha minerais, como nós ouvimos, não é? Magnésio, potássio, zinco. Isso tudo estaria na nossa alimentação se a gente tivesse essa variedade e se os alimentos estivessem ricos, não é? Então a fome oculta passa também por isso. Hoje nós temos uma pobreza tanto do solo quanto da água, né? Isso. A água está cada vez mais com menos minerais. Muitas vezes nós bebemos tanta água e não conseguimos ter uma boa hidratação, né? Retemos a água, estamos, não é? Mulheres se sentem muito inchadas. E isso é tão sério, né, Cris? Porque principalmente nós mulheres, a gente se sente parecendo... Isso. Então, isso nós temos produtos que ajudam nisso, não é? Sim. Ajudam na retenção de líquido, facilitam. Temos bebidas à base de ervas, bebidas à base de eletrólitos, que nos ajudam a ter esse equilíbrio. Por isso é que o nosso objetivo é trazer bem-estar. Um outro protocolo que nós... E aí a perda de peso é consequência. É perda de gordura até. Perda de gordura. E a pessoa... Também temos os protocolos de aumento de massa muscular, de manutenção. E o que adianta também emagrecer e perder massa magra, né? Aí vem vira o efeito sanfona. Vira o efeito sanfona. Vira um problema até hormonal, porque nós temos o nosso sistema hormonal baseado em proteína, não é? E muitas vezes a pessoa fica sem saber o que deve comer ou não, não é? Então, muitas vezes essas pessoas fazem dietas muito loucas, que Sim. pobres, né, acham que não comer, ela está abafando. Uhum. E aí não olha para si mesmo, não vê exatamente. Eu não acredito em nenhum tipo de dieta que a pessoa não consiga se alimentar e ficar feliz. Se já está dando infelicidade, o negócio não vai perdurar, dentro do meu entendimento. Ela pode até emagrecer durante um tempo, mas daqui a pouco ela fica frustrada porque engorda mais um pouquinho. Essa diminuição do peso não continua persistente, porque não tem uma manutenção, não tem uma orientação. Por isso é fundamental toda pessoa que quer perder peso ou ter um estilo de vida diferente, ter bem-estar, que tenha um acompanhamento.
Sim. E, né, então, eu acho que incrível é essa questão de que vocês não vendem produto em prateleira, não vendem produto em supermercado, porque vocês acreditam que o produto, sem estar associado à orientação, a estarem junto, caminhando para um objetivo, seja de aumentar a massa muscular, vê se eu estou errada, vê se seja o emagrecimento, vê que seja de ter um bem-estar físico, emocional e, por que não, espiritual, se você não tem um acompanhamento que um coach, um treinador vai te ajudar, vai te orientar e vai te impulsionar em todos esses pilares, né? Então, por isso que eu acho incrível. Não, e você sabe que é o seguinte, esse pilar, que é o do acompanhamento, fez com que muita gente no início achasse que nós éramos pessoas bem estranhas. Hoje, ao contrário, os profissionais... Sim. Por quê? Porque nós estávamos muito à frente do nosso tempo. Hoje os profissionais de saúde querem... hoje trabalhamos com muitos profissionais de saúde. Então é maravilhoso, porque unimos forças. Muitas vezes eu digo mesmo assim, quando eu encontro um nutricionista, médico, fisioterapeuta, o que seja, nutrólogo, eu amo. Por quê? Porque nós somos parceiros. Sim. O nosso concorrente é o fast food, são os refrigerantes, são os alimentos processados. Então, hoje, o acompanhamento que nós damos, hoje é visto realmente como uma empresa e um modo de trabalhar completamente diferente de todas as outras empresas. Verdade. A maior parte dos suplementos só queria vender, coloca numa prateleira e automaticamente descarta qualquer tipo de contacto com o seu cliente. O fundador da empresa, ele queria que as pessoas tivessem resultados de verdade. Ele não queria, nós não vendemos produtos, nós vendemos resultados. Então, aquilo que nós queremos é que a pessoa se sinta tão bem, mas tão bem, que ela entenda, através de uma consciência, que ela pode muito mais. Ela pode viver muito mais, ela pode viver muito melhor, ela pode se sentir plena. E é exatamente isso que a nossa nutrição faz. Faz com que a pessoa tenha uma alimentação nutricional maravilhosa, uma mudança de hábitos, uma prioridade nas suas escolhas, fazer com que ela tenha uma balança entre o que me faz bem, o que me faz melhor, o que me prejudica. E, claro, a exceção não pode ser regra e a regra também não vai virar exceção. Então, aquilo que nós sabemos é que a pessoa tem que ser um ser social. Não existe alimentos proibidos, sim, não existe restrição excessiva, mas existe uma consciência da pessoa olhar para o seu dia e dizer assim, caramba, será que eu estou bem? Estou indo ao banheiro todos os dias, por exemplo, um dos nossos protocolos. Estou dormindo bem. Estou dormindo bem, estou me hidratando o suficiente. Minha pele está ressecada. Exatamente. Estou enxergando bem, não é? Tudo isso. Tem tanta coisa que então nós você fazemos precisa uma autoavaliação, até com várias perguntas, que a própria pessoa ganha consciência ao responder. Sim. Aí ela mesmo vê se ela realmente está sendo uma pessoa que está usufruindo de bem-estar, sim, ou não, porque o bem-estar passa exatamente por isso mesmo. Sim. Estou bem disposta, ou tenho dor aqui, tenho dor ali, né? Não, se me sinto mal, durmo mal. Muito legal que você falou, que a pessoa gera consciência. É consciência. Porque a gente só consegue transformação quando a gente gera consciência, autorresponsabilidade e a gente se transforma. Isso. Não tem como, não tem outro caminho dentro do meu entendimento. Exatamente. Então, trabalhamos muito essa questão do sono, cuidamos muito da hidratação, cuidamos muito até dessa questão do intestino, que hoje em dia está em voga. E isso há 45 anos, deste suplemento de ômega 3 de alta qualidade, sem metais pesados, sim, uma empresa que zela por isso tudo, é muito raro. Então nós estávamos na vanguarda. Essa coisa de termos um acompanhamento, oferecer um acompanhamento, ter como se fosse um personal ao mesmo gratuito, preço, gratuito. Gratuito. Então eu acho que a gente foi muito incompreendido. Cada Imagina vez mais. Que todos os produtos tivessem um consultor assim. Imagina que cada vez você comprasse uma mobília, você tivesse alguém para ligar 24 horas, 7 dias por semana. Cada vez que você comprasse uma roupa, você tivesse a mesma questão. Cada vez que você tivesse algum serviço, isso era assim, algo maravilhoso. Então, quando esta empresa veio com esta proposta, há 45 anos atrás, as pessoas não tinham a noção que isso sim era o certo. Mas como nós éramos e ainda somos a exceção, as pessoas não entendiam e às vezes não entendem. Então, hoje, felizmente, há uma abertura maravilhosa. As pessoas sabem... a mentalidade mudou, as pessoas estão querendo cada vez mais se cuidar, a longevidade também aumentou. Isso. Né? Vocês são pioneiros, porque há 45 anos atrás, as pessoas, a gente falar sobre essa temática
prática aqui, era meio que louco. Sim, né? E as pessoas achavam que nós éramos seres estranhos. Por que a pessoa quer ir à minha casa me explicar como fazer uma receita, explicar como é que eu estou, né? Então, hoje é maravilhoso. Hoje nós temos as tecnologias, então nós temos vários treinadores que trabalham online, a partir da sua casa ou a partir de um espaço de vida saudável. Sim. E hoje nós procuramos realmente pessoas que queiram se juntar a nós neste movimento, não é? Sim. Então, o terceiro pilar, o quinto pilar, que é realmente do bem-estar total e poder fazer parte também deste movimento, vai de encontro desde jovens a isso pessoas... que eu ia até te perguntar. Isso. Quem pode, porque com certeza... várias pessoas que estão aqui nos assistindo vão querer depois saber como é que eu acho Cristina Sim. Faria. Mas eu queria saber com você, quem é que pode participar e quais são os nichos, o que pode ser oferecido para que essas pessoas tenham esse estilo de vida diferenciado, como é que elas entram, como é que elas podem entrar nesse movimento, que vai desde a nutrição ao bem-estar físico, emocional, social e ainda mexe com o financeiro. Isso. Né? Nós acreditamos que o bem-estar tem que ser para todo mundo. Então, não existe essa busca de currículo ou pessoas especiais. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo é especial, né? Todo mundo é especial, exatamente. Então, é maravilhoso porque o objetivo foi trazer o máximo de pessoas para este campo do bem-estar e consciência. Então, precisamos todos. E o mais incrível, eu posso dar o nosso depoimento pessoal. Eu comecei com 23 anos. Na altura, eu era professora concursada, mas eu via o meu futuro igual das minhas amigas, colegas de trabalho com 20 anos, que já estavam com depressão, estavam completamente caóticas e eu queria liberdade geográfica, que tinha muitos sonhos naquela idade, e eu vi que realmente aquilo que a Herbalife trazia para mim era o meu gosto pelo esporte, o meu gosto pela saúde, o meu gosto por estar com pessoas, e eu sempre quis ter um negócio independente. E eu vi que com aquela idade eu já tinha tentado abrir um gabinete de estética, tinha gasto todos os meus salários abrindo um gabinete, mas eu não estava ainda sentindo que aquilo ia ser realmente o meu futuro e que eu ia fazer pós o meu emprego, né? E quando eu comecei nessa jornada e fazendo o uso da nutrição, sentindo muito melhor que aquilo que eu estava, e eu na altura era atleta, pensei, nossa, se eu já uso suplementos, mas mudei de suplemento e mesmo assim estou tendo resultados, estes são realmente maravilhosos. A diferença foi gigantesca. Pensei, então, por que não começar a aconselhar? E foi uma consequência, foi algo orgânico, mas foi algo que mudou a minha perspectiva, porque eu não podia despender muitas horas e eu percebi que aqui eu não precisava de prejudicar aquilo que eu já fazia. Então, uma jovem de 23 anos começou. O meu marido tinha 42. Ele vai poder depois partilhar com você, não é? Mas uma pessoa com 42 que estava numa transição, querendo talvez uma transição de carreira, não sabendo, não estava insatisfeito com aquilo que ele ganhava, não é? Mas era exatamente isso. Então nós temos pessoas que buscam uma transição de carreira, buscam às vezes um propósito paralelo, são pessoas que estão satisfeitas com aquilo que fazem, mas não sentem que agrega muito. Então às vezes pode ser aquela pessoa que até tem muito para entregar, e está subaproveitada naquilo que está fazendo. E aqui ela pode expandir, pode trabalhar vários nichos de várias formas, com várias pessoas e usar dos seus dons para espalhar magia, não é? Então, olha que interessante. Você está contando para gente que a pessoa pode ser um consumidor, como ele pode ser também um consultor e ele trabalhar dentro da empresa, ajudando outras pessoas a mudarem seu estilo de vida, a ter bem-estar, quer dizer... São duas vertentes, sim, né? Maravilhosas. E que a qualquer momento um cliente pode se juntar a nós. Porque aquilo que nós queremos é que as pessoas partilhem algo verdadeiro. A sua jornada, o seu depoimento. É dividir para multiplicar mesmo, né? Isso. Então, eu acho que divide assim, o conhecimento. A experiência, a motivação, a partilha. Isso é único, é maravilhoso, porque é algo verdadeiro. Uma coisa é ensinar algo que eu li. Outra coisa é ensinar algo que eu fiz. É muito diferente. Totalmente. Quando você aprende, você ensina. Quando você ensina, você aprende duas vezes, com certeza. Sempre é assim. Né? E hoje eu vejo que é uma geração maravilhosa, não é? Porque o meu marido já passou dos 70. Em falar em marido, eu acho que a gente pode incrementar nossa entrevista. Você não acha, não? Colocar a cereja em cima do bolo. Ele é um gentleman. Ele vai falar que a cereja é você, minha amiga. Já conhece a peça? Eu já conheço a peça, né? Eu acho que a gente pode fazer um convite para esse nosso amigo querido. Com certeza. Olha, uma pessoa que vocês não vão imaginar
a vitalidade que ele tem. Ele tem uma vitalidade de tirar o chapéu, né? Com certeza. Jovem, de espírito. Ele vai falar a idade dele, porque eu não vou falar. Ele que vai dizer. Uma pessoa assim, hiper alegre, hiper bem disposta, que tem uma história de vida interessantíssima. Naquela época, 32 anos atrás, com certeza ele foi chamado de louco. Hoje, eu posso dizer que esse meu amigo realmente foi a melhor opção que ele fez na vida dele. E todo louco, né, acaba sendo depois colocado como um gênio. É, exatamente. Então, com vocês, meu amigo empresário, cara muito bacana, que eu tenho alegria de conviver, meu amigo Antônio Jorge. Quem te conhece nunca mais esquece. Essa foi boa. Nunca mais esquece de você, meu amigo. Tanto os atuais quanto os antigos amigos. Os antigos mais ainda. Mais ainda. Alegre, cheio de disposição, né? Uma pessoa para cima, hiper bem sucedido no que faz. Muita gente quer com certeza se espelhar em você. Hoje mesmo nós tivemos uma grata surpresa, né? As pessoas vão te procurar, que sempre estão te procurando para saber a pílula do sucesso. Verdade. Né? Estão querendo que você faça uma mentoria. Eu mesmo vivo vendo isso, as pessoas estão querendo procurar, tanto você quanto a Cris, né? A Cris com essa representatividade toda com as mulheres, mas os homens sempre estão querendo saber o segredo do sucesso. Porque você é um cara muito bem sucedido dentro daquilo que você faz e feliz, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas que não é próspero, de infelicidade. Só passa pela vida. Exatamente. E você não, você demonstra isso. A gente vai falar um pouquinho das coisas que você faz aqui, mas o que mais me inspira em você é essa sua visão da vida de uma forma bem diferente, que você não tem tempo a perder, que você não veio a passeio no jogo, que você tem posicionamento. E vamos lá, vamos encarar, vamos ser empreendedores e vamos fazer diferença nesse planeta. E eu gostaria muito que você falasse, porque você tinha um emprego maravilhoso, estava feliz com o seu trabalho, ganhava muito bem, mas você teve uma virada de chave na sua vida e a gente quer saber um pouquinho sobre isso. Que eu acho incrível, um testemunho assim que todos que precisam sair do sofá ontem e se posicionar, precisam escutar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Bom, deixa chegar um pouquinho mais para trás, tá? Que é para você entender. Ótimo. Eu sou de família imigrante portuguesa, eu sou português. E lá em casa tudo foi sempre muito medido. A única coisa que não faltava lá em casa era comida, porque na casa de português dificilmente falta comida. É verdade. E comida boa. E comida boa, exatamente. E o que acontece é que tudo era muito contado. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, tá, para conseguir ter algum dinheiro, fazer alguma coisa junto com meus amigos. E dentro de uma empresa familiar, com 18 anos eu fui para a Olivetti e comecei a entender o que era mercado, o que era estar atendendo o público, o que era ir para a rua de terno, gravata, malinha na mão, com chuva ou com sol. E eu sempre fiz acima da média. Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu sempre entendi que se eu fizesse aquilo que a minha família fazia, que era a média, ia até a média, e essa média eu nunca estive satisfeito com essa média. Tá? Eu sempre procurei alguma coisa a mais. E com 20 anos eu saí dessa empresa, da Olivetti, fui bater na porta da IBM, porque eu achei que era uma empresa melhor, melhores produtos, tinha mais colocação no mercado. E eu entrei na IBM, fiquei lá há alguns anos, sempre também em posição de destaque, sempre crescendo, porque eu sempre foquei muito na disciplina, em trabalho, né? Em desenvolver o que tinha que ser feito, independente se estava chovendo ou se estava fazendo sol. Não deixar para depois, né? Não, eu nunca deixei para depois, nunca fiz corpo mole. Sempre dei o meu máximo em tudo que eu fiz, eu dei o meu máximo. E que você pergunta por que se a gente faz aquilo que a gente gosta, né, a gente acaba fazendo de uma forma mais leve e fica mais contente. Depois eu abri uma loja de roupa feminina, achei que tinha que ser empresário,
Passei 2 anos horrorosos, foram os piores 2 anos da minha vida. Voltei para o mercado de trabalho sendo empregado na Xerox do Brasil. Na Xerox eu fiquei mais alguns anos. Lá eu conheci uma pessoa que catapultou para uma outra função, numa outra empresa, uma multinacional, a Digital. E lá eu fiquei por quase 10 anos. E eu estava muito bem, era feliz com o que eu ganhava, mas detestava o que eu fazia, porque eu só via meus filhos crescendo na horizontal. Nossa. Tá? E você sabe o que é isso. Você sai de manhã para trabalhar, estão dormindo, volta de noite, estão dormindo. Né? Então não adianta você ter status, você ter dinheiro, se você não tem qualidade de vida. Eu tinha estilo de vida, porque a gente tinha algumas coisas que eu morava bem, tinha um carro bom, aquelas coisas todas, porém tinha um problema sério de não estar convivendo com a família, não ter tempo para conviver com a família. Tá? E nesse meio período eu fui visitar meus pais em Portugal. Eu conheci uma pessoa que era amiga da minha mãe, que já trabalhava com a empresa, com a Herbalife, e conversou comigo. Eu não prestei muita atenção nisso, a princípio eu não levei muito a sério, mas minha ex-esposa, minha falecida esposa, começou a usar os produtos, teve um excelente resultado, queria que eu usasse o produto, ficou 1 ano e meio brigando comigo. Na realidade, eu fiz um acordo com ela, eu perguntei se eu usasse, ela calava a boca, porque eu não aguentava mais dela falar sobre os produtos. E o fato, para minha surpresa, que eu achava que não precisava, né, eu perdi 14 quilos. Nossa. E isso já estava com 42 anos de idade. Ou seja, apesar de ter 42 anos de idade ainda novo, né, mas eu já estava num caminho da colisão. Entende? Porque eu estava muito gordo, eu estava com uma vida muito sedentária, eu não fazia esporte, né? Então a vida foi mudando. Ganhava dinheiro, mas não era feliz. Exatamente. Né? E a gente, nesse meio de processo, com todo mundo me perguntando o que eu estava fazendo, eu senti um cheiro de negócio. Porque pela primeira vez na minha vida comercial eu não tinha que procurar ninguém, as pessoas que me perguntavam pelo meu resultado. Então eu entendi que tinha um negócio por trás, porque sempre quando tem um bom produto tem um bom negócio. Com não certeza, tem jeito. não tem Né? jeito. Infelizmente, na época, a empresa não estava ainda no Brasil. Eu tive que ir para os Estados Unidos para entender como é que a coisa funcionava, como é que a coisa corria. E lá, então, a gente assistiu uma apresentação mostrando o plano de carreira, o plano de remuneração. A gente ficou encantado com isso. Né? Voltamos, começamos a desenvolver em tempo parcial. Meu pai sempre me falou uma coisa interessante: cava um poço antes de sentir sede. Né? E, na realidade, a gente tinha que ter sempre o plano B. Né? E muitas pessoas acham que estão bem na vida e não querem ter um plano B. Né? Preferem chegar em casa à tarde, né? E tomar uma cerveja e fazer algumas outras coisas, mas a gente sempre teve um trabalho extra à noite e final de semana. E, na realidade, a coisa começou a dar certo, a gente começou a focar mais na nossa nova atividade, né? Que era do tempo parcial, que acabou se tornando tempo integral, e eu hoje faço, né, esse negócio há 32 anos. Realmente, assim, para mim é uma grata satisfação de poder estar com saúde, com vitalidade e podendo ajudar outras pessoas a terem o mesmo patamar de sucesso que a gente teve, encontrarem a mesma oportunidade que a gente encontrou e desenvolver essa atividade junto da família, ou da minha filha, das minhas netas, da minha mulher, e a gente está tocando hoje o negócio dessa forma, de uma forma com uma liberdade financeira e com uma liberdade geográfica, porque na realidade hoje a gente vive entre o Brasil e Portugal. A gente tem família lá, família aqui, então a gente fica para lá, fica para cá, e com o telefone na mão a gente faz tudo. É verdade. Interessante você falar. E eu vejo isso notoriamente, como é que as pessoas bem-sucedidas, elas entendem que elas não podem ficar na linha da mediocridade. Não podem ser ordinárias. E essa questão da linha da mediocridade e ser ordinário não é algo que eu esteja falando aqui, que é algo pejorativo. Mas é onde que a maioria das pessoas se acomodam. Elas se tornam pessoas comuns, que trabalham para pagar suas contas, vão para casa e não entendem que elas podem ter e ser pessoas extraordinárias, acima da média, acima do comum.
E o ser extraordinário é você ver sempre uma possibilidade de crescimento pessoal. Não é, pelo contrário, o que eu vejo são a maior característica aí, que é o grande segredo do sucesso. Se alguém fosse me perguntar qual é o segredo do sucesso do seu amigo AJ, eu acho que é essa questão de sempre ter uma visão extraordinária. Porque só pessoas que têm visão e atitude extraordinária se tornam pessoas extraordinárias. Né? Que sempre vão fazer um plus, que sempre vão ver uma solução diferenciada. Hoje você não só vive, né, respira Herbalife, você é presidente da Herbalife, eu acho que isso é incrível. Quantas pessoas estão abaixo, né, que você fez mentoria, que você ajudou, hoje você vai conversando comigo, é homem a homem, você tem o carinho de estar ali orientando a pessoa individualmente para que ela possa crescer. Porque fizeram isso comigo. Exatamente. Entende? Esse negócio foi assim, eu vim com uma série de vícios do mercado aí fora. E é o na contrário, realidade, né? Cada um por cada um. Exatamente. E quando a gente entra num negócio novo, a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente não sabe nada daquilo que a gente vai fazer. Alguém vai ter que ensinar para a gente, ou a gente vai aprender da pior forma, que é dando cabeçada na parede. Né? E aqui a gente tem a oportunidade de ouvir as pessoas e simplesmente aplicar aquilo que está falando. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que vem para cá e por ter um título, por ter um canudo, por ter uma pós-graduação, por ter uma profissão, acham que sabem de tudo. Pode até saber tudo da profissão deles, mas tem que ter a humildade de saber que existem outras coisas que eles não conhecem. E a nossa função é essa, é esclarecer a pessoa, dar o acompanhamento, fazer com que ele desenvolva a atividade da melhor forma possível. Porque é só assim que a gente cresce. A gente cresce desenvolvendo pessoas e ajudando pessoas a crescerem. Se não tem isso, o nosso patamar fica parado. A gente fica parado, a gente fica estagnado. A gente depende do sucesso das pessoas. Então, para a gente, como é que a gente cresce, como é que a gente sobe? Ajudando as pessoas a crescerem, ajudando as pessoas a subirem. É dessa forma que o nosso sucesso acaba vindo, porque, em primeiro lugar, eles, e depois o nosso resultado é consequência de um grupo feliz, de um grupo produtivo, de um grupo ativo, né? É consequência desse trabalho. É apaixonante. Você trabalhar em algo que você, além de se ajudar, ajuda o outro. Sim. Tem tudo a ver. É uma filosofia. Com certeza. Mas isso também vai muito das pessoas. Assim, minha vida, obviamente, a vida de todo mundo tem altos e baixos, né? E a gente precisa, eu gosto de tocar nesse assunto, porque tem muita gente que se vitimiza. Tem muita gente que fala, coitado, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Já aconteceram coisas ruins comigo também, né? 15 anos atrás eu perdi um filho. No dia do aniversário dele, voltando do aniversário, bateu com o carro e faleceu. 2 anos depois, a mãe dele morreu de câncer porque somatizou essa dor e teve um câncer de mama e acabou falecendo. Tá? Eu já passei por 2 cânceres. Né? Então, assim, e estou aqui, e estou fazendo, porque a gente tem que irradiar, a gente tem que viver, a gente tem que mostrar para as pessoas que, independente do que aconteça, independente dos desafios que aparecem na tua frente, você está vivo. Tem outras pessoas que dependem de você. As pessoas estão olhando, não importa o que te acontece. O que importa é como você reage àquilo que te acontece. Então, se você começa a ficar sentado na calçada, porque te acontece uma coisa ruim, ou você fica sentado na calçada e chora, ou você reage. Eu sempre reagi, eu sempre dei a volta por cima. Por quê? Porque essa é a minha natureza. A minha natureza não é de ficar sentado, não é de ficar choramingando, é procurar uma solução, é fazer alguma coisa para fazer algo diferente, para que a gente possa mostrar, educando as pessoas diferentes. Porque uma das nossas funções, quando a gente vem para essa vida, quando a gente entra nessa terra, é ajudar as pessoas. E uma grande forma de ajudar as pessoas é mostrar o nosso exemplo, como a gente faz. E como a gente faz é algo fundamental, porque a gente pode até falar como fazer, mas a gente mostrar como faz, acompanhar, estar ali junto. Isso é uma mentoria, né?
Isso é estar mentoreando pessoas. É você estar ali dando a mão. A pessoa caiu, você, não, vamos lá, levanta, vamos aqui. Essa mentalidade que a Herbalife traz, né, e que vocês trazem, eu acho que é muito interessante isso. Porque eu acho que a empresa é a cara de vocês, né? Essa questão de você estar ali com outras pessoas, mostrando, se dedicando, aonde precisa ir, vocês estão lá, seja onde for, o lugar que for. A Cris fazendo aquelas coisas maravilhosas para as pessoas verem, olha, o produto da Herbalife não é só o chá, não é só essa fibra maravilhosa que eu estou apaixonada já há algum tempo, não posso deixar de não vivo sem ela, né? Fui apresentada para os meus amigos essa fibra de manga, vou fazer propaganda aqui, porque eu não aguento. Gente, você tem que tomar, é maravilhoso, é um gosto, combina até com o meu cenário. Tá lindo. E com água com gás aí. parece um refrigerante, Não né? é? Você coloca água com gás, coloca a fibra, nossa, é maravilhoso, ajuda seu intestino, vou virar garota propaganda da Herbalife. Mas até a pele melhora. Muitas pessoas perguntam, nossa, você sempre está bem? Eu falei assim, mas você tem que conhecer os produtos que eu uso, né? Com certeza. E eu não estou ganhando nada com isso, tá, amados? Eu não estou fazendo propaganda da Herbalife, é porque eu amo a Herbalife mesmo. Eu gosto de tudo que eles fazem, todos os produtos. E por ser um profissional da área de saúde, eu, antes de tomar qualquer coisa, eu olho as mínimas letrinhas para saber exatamente do que se trata, né? E eu fiquei apaixonada, não só pelos produtos, mas principalmente pela filosofia. E o nosso programa fala sobre transformação. Então, a filosofia é o que está em jogo aqui hoje, né? A filosofia, a mentalidade de uma empresa que não só vende produtos, vende um estilo de vida diferenciado com pessoas envolvidas. Para ser um empresário, para ser um empreendedor, para ser um visionário, você tem que gostar de pessoas. Não tem como, não é verdade? Não, principalmente aqui, porque além de pessoas, você envolve a família. Tá? Você tem famílias e famílias inteiras trabalhando juntas. Você não vê o maior exemplo aqui, vocês dois? Olha só, eu tenho a grata satisfação e o privilégio de ser marido dessa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado. Eu tenho certeza, né, amigo? Né? Eu fui falando isso para você. Você diz que a gente rasga muita seda, fã. mas é real. Não, mas eu sou fã dele. Na né? realidade, é assim, eu sou um cara sortudo. Né? Mas ela também é uma mulher sortuda, amigo. Olha só a jovialidade que você tem, né? Eu vou contar aqui, posso contar, né, a idade do meu amigo? Claro. 73 anos. Tem pessoas que eu conheço que têm 30 e que não têm a mentalidade que você tem, que é o fundamental, para mim é o ponto mais importante. Que não tem a disposição que você tem. Amados, ele joga beach tênis 6 vezes na semana. Todo dia. Todo dia, todo tá? dia. Ele só não joga, acho que é um dia que ele faz de manhã. Eu só não jogo a segunda-feira de manhã, que a gente faz a live para o nosso grupo, mas é todo dia de manhã. Porque ele está cuidando de pessoas, aí nesse dia ele não... Eu estou contando aqui, eu tenho que contar as coisas, amigo. Desculpa, mas eu tenho que E contar. musculação 3 vezes por semana. Por semana. Então, E eu comecei assim, a fazer isso... é né, o poder do todo dia, você depois sabe de disso, 60 né? anos de idade. Eu não comecei novinho, eu comecei agora, tem pouco tempo. Entende? Porque a gente tem que cuidar do nosso templo, a gente tem que cuidar Do templo do Espírito Santo, né? falou A gente tem tudo. que cuidar, a gente tem que cuidar da onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente porque mora. eu gosto de estar aqui nessa terra, eu gosto de fazer de comer, eu É o seu gosto de beber, instrumento. eu gosto de fazer, mas eu tenho que cuidar para que eu possa fazer isso por mais tempo. E a única forma é a gente Fora que suplementar você tem direito. Fora que você tem uma esposa linda. né? mas Não você vamos entrar sabe que nesse eu sei. mérito. Não entrar nesse mérito. Você já É o entendeu. Não, mas é o máximo porque é o seguinte, eu estava em Portugal tranquila da vida, não é? É isso aí. E aí eu fui Aliás, eu raptada tô por querendo ele. tocar nesse assunto, que eu quero saber. Todo mundo quer saber, eu já sei, mas com certeza quem está nos escutando quer saber como que vocês se conheceram. Como que foi esse enlace? Porque eu tenho certeza que... Esse programa vai durar 3 dias. Tudo bem, a gente quer escutar. Não, mas um dos pormenores é o seguinte, o mais incrível é que nós temos uma diferença de 26 anos. No Brasil, eu não sabia, mas existe assim uma normalidade das pessoas terem diferenças de idades, assim... Existe, assim, vários casos, né? Em Portugal, não. Nós somos ainda uma população muito conservadora, somos do velho mundo, então não existe. Todos os meus amigos dizem assim, nossa, Cris, 26 anos mais velho? Como assim, né? Aí assim, nossa...
O mais incrível é que o António Jorge, eu dizia a todo mundo, assim, tem pessoas da minha idade que estão muito mais velhas. Exatamente. Eu me apaixonei pelo António Jorge porque ele é jovem. Ele tem ambições no futuro que muita gente não tem. Não é? Então, o interessante é que eu não acredito em idades. Existe aquilo que eu acredito é na mentalidade. Quando as pessoas deixam de fazer coisas que é o principal ponto dele, que eu até falei aqui. A mentalidade dele é fora... Claro. Eu não acredito que a gente possa deixar de fazer, seja o que for, pela idade. Não é? Porque o António Jorge trouxe 2 casos, não é? As 2 perdas que ele teve. Eram pessoas jovens. Os 2 eram jovens. Então, hoje, o que é que eu vejo? A gente tem que ter o máximo de experiências. E o António Jorge me trouxe isso, não é? Essa visão. Então, foi maravilhoso, porque ele traz essa jovialidade para todo mundo. Não é? É verdade. E é isso que me encanta. Então, todos os dias ele me inspira, porque, na realidade, ele busca isso na sua vida e ele vive isso. Não é? E isso eu acho que as pessoas têm que trazer isso para elas próprias, não é? Podem fazer tudo o que elas quiserem, independentemente da idade, independentemente da circunstância, porque a vida foi feita para a gente estar até o último minuto fazendo tudo aquilo que a gente quiser. Sim. E não programados, não é? E isso é uma coisa interessante, porque hoje cada vez mais ele ajuda pessoas até a desenvolver negócios com mais idade, e nós estávamos vendo um estudo, não é? Sobre, não sei se tu até queres falar sobre isso, não é? De pessoas que depois de se aposentarem acabam tendo cada vez mais problemas de saúde, porque ficam se sentem improdutivas, no ócio, triste. Eu costumo dizer assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? E o que acontece? Hoje o maior índice de pessoas que entram em depressão e que vão até um caminho um pouco mais sombrio, né? Mais sombrio, né? É assim que se aposentam, porque eles ficam entrando numa mesmice de vida, num marasmo que não estava acostumado, se sentem impotentes, se sentem improdutivos. E uma das coisas, um dos projetos que eu achei super interessante aqui é que aqui independe da tua idade. Você não tem obrigação, você não tem cotas, se você faz, tudo bem. Se você não faz, o problema é teu, porque outro vai fazer. Tá? Então, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa ambiciosa, gosta de crescer, né? Gosta de fazer negócios, gosta de ter amigos, principalmente, porque a quantidade de amigos que a gente faz aqui, porque cada cliente, você não tem ideia, cada cliente que tem resultado, tá? Ele vira teu amigo, porque você ajudou aquela pessoa, você ajudou, você está tocando na vida daquela pessoa, na vida daquela família. Tem um casal do Paulo e da Lena, né? lá de Boa Vista. Eu conheci ele, estava com 152 quilos, o cara já baixou de 100 quilos, já foram mais de 52 quilos embora. Tinha 5 filhos, já está grávido agora, vai ter mais 6 filhos, com 30 anos de idade, sabe? E essa pessoa hoje é outra, completamente diferente. Então, isso nos dá assim, uma satisfação inacreditável de você poder fazer o bem para o outro. E isso me motiva. E ver o resultado. Isso me motiva a continuar. Mas fala a questão de porquê que ele começou. Por quê? Porque não foi pelo corpo. Não é? Ele buscou ajuda para mudar o corpo, mas ele só começou a ser sério com ele quando tu lhe mostraste, não é? A gente teve uma conversa. Ele chegou até a gente e eu converso muito com as pessoas. Eu queria entender dele. E quando ele me falou, né, o que ele me falou, a idade, a quantidade de filho, como é que ele morava, onde é que ele morava. E a gente começou a desenvolver uma conversa que eu chamei ele para a realidade. Eu falei, vem cá, você quer deixar a tua mulher viúva? Você quer deixar esses filhos órfãos? Você quer desamparar essa família que você criou também, que você fez? Não dá, cara, você tem que se mexer. Ou seja, às vezes eu não sou, como quando você disse, quem te conhece não te esquece. Às vezes eu sou muito conhecido pelas palavras não tão simpáticas que eu falo. Mas eu acho que isso é que é legal, amigo, porque eu acho que a gente precisa ser mais sincero. A verdade, a Bíblia já fala, né, nos liberta. O que adianta você não vai ajudar em nada a pessoa ficar mentindo para ela um posicionamento que não existe. Comigo com você isso não acontece. Não. Você vai lá, você é direto e reto, é firme, e eu gosto muito de uma frase que chama-se firme sem perder a ternura. E eu sinto que você é assim, você é firme, você vai lá, fala e olha só, você quer crescer? Eu estou aqui para te ajudar. Você não quer? Tá tudo bem. É uma opção sua, é uma escolha sua. Eu estou aqui para me doar, para te ajudar.
né? E hoje as pessoas elas querem um emprego, mas elas não querem um trabalho, né? Elas querem ganhar dinheiro, mas elas não querem se mexer do sofá. Isso aí é elas o querem normal. Sucesso e ao invés de olhar para dentro dela mesma, ela fica se comparando com o outro. Ela tem que se comparar com ela no ontem, só com ela. Lembra quando eu te falei que aqui tem que aprender, que afinal de contas é uma outra função que a pessoa vai assumir? Sim. Nós temos pouquíssimas exigências. Tá? Pouquíssimas. Uma delas é participar dos treinamentos que são feitos. Mas Isso não é bom até a gente falar para as pessoas que estão nos escutando, que as pessoas entenderem que é uma empresa que você pode ser um consumidor, como eu já falei, mas que você também pode ser um consultor e que existem algumas etapas. Eu acho que é muito interessante você explicar essas etapas e depois no final a gente vai falar onde que as pessoas podem procurar vocês, além do espaço lindíssimo que vocês têm em Copacabana, o qual eu sou consumidora, o qual eu vou e eu vejo os resultados, eu vejo o carinho das pessoas que estão lá. É uma grande família, às vezes eu fico lá com a Cris tomando meu hype, que vocês têm que conhecer o que é maravilhoso, não vou dar muito spoiler aqui, depois se a Cris quiser falar tá tudo bem, mas é maravilhoso, você tem que ir lá conhecer o que é, que te dá uma disposição, né? E que os clientes chegam lá e se sentem acolhidos e felizes porque estavam com a baixa autoestima, porque exatamente é o que eu vou voltar a bater nessa tecla que você precisa entender. Não é sobre um produto, é sobre uma mudança de pensamento, uma mudança de estilo de vida, é um posicionamento que você quer em todas as áreas da sua vida mudar. Seja nutricional, não só comer alimento, mas comer coisas que aumentem a sua nutrição, seja no espiritual, seja, por que não no espiritual? Porque Sim, a partir do claro. momento que você abrange todas as áreas da vida, você está mexendo com o teu espiritual, seja no teu emocional, que te coloca para cima, seja no teu financeiro, que você tem uma possibilidade de ser um consultor, de fazer dinheiro, sem ter que fazer nenhum investimento milaborante, não é pirâmide, não é ter que pagar não sei quantos mil para você entrar num projeto, é você conhecer o produto e, se você quiser ser um consultor, passar para outras pessoas, ter um time. Eu fico assim, achando interessantíssimo que tem os times, né? Sim. Tem o GET, tem a equipe mundial e tem as pessoas trazendo mais pessoas para o negócio e as pessoas ganhando dinheiro e as pessoas prosperando. Riqueza e prosperidade são coisas totalmente diferentes. Eu quero que você entenda isso que está me escutando. Você está tendo a possibilidade de conhecer um case de sucesso e dar uma mudança de vida na sua chave. Então, preste atenção nessas orientações que meus amigos vão estar falando para você de como você se tornar um consultor. Mas você perguntou como é que a gente se conheceu. Também, mas eu queria como é que a gente se conheceu. Eu acho que tem tudo a ver para as pessoas mudarem a chave. Mas olha só, eu fui de férias com a família, minha ex-esposa é de Manaus, eu fui para Manaus, a gente ia ficar uma semana na casa do pai dela lá em Manaus, e depois da primeira semana sem fazer nada, eu já não aguentava mais de não fazer nada. É sério, porque eu sou muito ativo, não adianta. E aí eu falei assim, eu vou ter que arrumar uma confusão aqui nessa cidade. E eu fui no jornal A Crítica, que é lá de Manaus, botei um anúncio procurando pessoas para trabalharem na Herbalife, porque isso foi há 24 anos atrás, mais ou menos isso. E eu botei um anúncio no jornal, o telefone começou a tocar. Eu não dei conta de atender tanta retorno que eu tive, aluguei uma sala de hotel, mandei as pessoas ir para a sala de hotel e lá eu recepcionei um monte de gente, tinham quase 100 pessoas dentro de uma sala, para explicar como é que era o plano de negócio. E dessas 100, era um português que tinha ido para Manaus, tá? Porque ele estava mal de saúde, queria ir lá, mas como ele não conhecia ninguém, ele foi para a reunião para conhecer eu, que era o português. Porque ele queria conhecer mais um português lá em Manaus, que ele não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar lá. Ele não queria o negócio. Exatamente, ele não queria o negócio, tá? Ele queria conhecer o português. Só que quando ele viu a apresentação, ele, de todos, foi que ficou mais apaixonado, teve um resultado inacreditável. Ele é para Manaus, ele fala isso, por isso que eu estou repetindo. Ele disse que tinha ido para Manaus para morrer lá, porque ele estava realmente bem mal. E
E assim, ele começou a usar os produtos, teve uma recuperação fantástica, teve uma qualidade de vida melhor. Os produtos não é que curem absolutamente nada, mas ele devia estar com uma carência de um monte de nutrientes. Só sei que o produto fez muito bem para ele, ele ficou cheio de vida, voltou para Portugal e cadastrou um amigo, que cadastrou outro amigo, que cadastrou outro amigo, que cadastrou outro amigo, cadastrou uma mulher e que cadastrou a Cris. Aí, hein, Cris? Olha só. Que anúncio foi esse? Hoje eu tô casado porque de um você fez anúncio um de anúncio. jornal que eu estava Desse entediado de estar de férias uma semana sem fazer nada. Eu falei assim, o que eu vou ficar mais 3 semanas aqui parado aqui nessa cidade? Então, cuidado com os anúncios que você coloca aqui de repente. Não, o mais incrível é que é exatamente aquilo que aconteceu foi sair da zona de conforto. Foi a premiação por ele ter saído da zona de conforto. Ele podia estar simplesmente de férias, mas ele tinha o propósito de falar com gente, ajudar mais gente e criar um movimento de empreendedorismo. Então, é quase como se fosse assim, realmente assim, a semente que ele estava plantando para o futuro. E colheu a Cris. Não sei se né? foi bom ou não, é? Se eu trouxe Aí, algumas... aí a Cris entrou lá no negócio em Portugal, começou a se desenvolver. De vez em quando a gente se via, né? Ela, a nível de trabalho. A nível sim. de trabalho, a gente viajava de alguns eventos, né? Que a gente ia. E quando eu fiquei viúvo, fui lá em Portugal para dar um treinamento lá para o grupo e visitar meus pais. E aí encontrei ela, tinha acabado de separar. Aí eu falei, essa aqui já está pronta, né? Já sabe como é que funciona o produto, como é que são as coisas, como é que faz o acompanhamento. Não ia ter trabalho, né, eu não ia ter amigo? trabalho em ensinar mais nada e pronto. Aí deu match e eu raptei ela para o Brasil. O mais incrível é o que aconteceu. Nós estávamos os dois prontos para a mudança. Aquilo que você falou, mentalidade. Porque ambos estávamos falando da nossa vida e ambos tínhamos escolhido dar um novo capítulo e sermos felizes. Então, ambos tínhamos passado por situações difíceis, mas estávamos naquela fase em que a gente dizia assim, ok, passamos, e agora? Qual o próximo capítulo que eu quero viver intensamente? Então, eu acredito que a nossa mente estava tão programada para o próximo passo que a gente se uniu, né? Então, houve ali uma sinergia, porque eu dizia mesmo, nossa, a gente já se conhece, nunca eu me iria apaixonar, é impossível de repente, né? Porque normalmente a gente diz assim, não, apaixonei-me à primeira vista. Nesse caso foi mais que uma década depois, né? Até é muito engraçado. E ela não me curtia muito não, porque às vezes quando eu ligava para quando eu ligava ela estava online, ela desligava o computador porque eu só falava de negócio e só cobrava. Não, eu achava ótimo falar de negócio, mas às vezes ele cobrava e eu sempre fui muito independente. Então este negócio é maravilhoso, porque a gente pode ser completamente independente. Eu dizia, então lá vai este que está no Brasil, eu aqui em Portugal, não vou ouvir. Então, quantas vezes eu achava que ele estava puxando demais a corda de negócio, não sei o quê. Claro que era muito importante, mas eu dizia assim, não, como ele era bem assim, focado, e eu pensei, não, isto aqui eu estou no negócio, sem horários, sem patrões, sem obrigações, então eu estou na minha. E o mais incrível é que... Você foi pescada, hein, Cris? Total. Eu disse assim, deve ser carência emocional. E o que é que eu percebi? Nós éramos exatamente pessoas com os mesmos objetivos, focados no mesmo propósito, e que não é fácil as pessoas nos entenderem, porque as pessoas são exatamente, na maioria das vezes, procrastinadoras, acomodadas, e têm dificuldade em enxergar mais que aquilo que os próprios olhos enxergam. Então, uma das frases que eu ouvi na semana que a gente se aproximou foi: não deixe os seus olhos ofuscarem a sua visão. E eu estava sempre trazendo, assim, não, a nossa diferença de idades. Não, ele está lá, eu estou aqui. Nossa, ele já tem uma bagagem, não é? Porque ele já trazia muita história e eu estou... Aí ouvi essa frase: não deixe que os teus olhos ofusquem a sua visão. E essa frase foi nessa semana que a gente estava a se conhecer e pensei, nossa, é alguma coisa falando para mim. Eu estou já colocando tantos entraves, né, sem viver a experiência. Verdade. Então, a pessoa também acreditar e confiar. Então, muitas vezes, essa coisa do bem-estar é que a pessoa não se permite viver algo novo. Sim. E muitas vezes ela se apega à vitimização. Eu não posso, não é para mim, eu não quero. E realmente, e outras pensam dessa seguinte forma: eu preciso, mas como você mesmo hoje falou, eu achei a sua fala reta e correta. Muitas vezes as pessoas dizem que precisa, mas elas não querem. E existe uma distância muito grande.
Porque entre o precisar e o querer, existe algo que se chama atitude. Seja para mudar a sua condição de saúde, seja para mudar a sua condição financeira, seja para você mudar o seu estilo de vida, você precisa querer. Ninguém vai fazer por você, né? Então, acho que isso aí é muito importante. É isso que vocês sempre, como palestrantes, estão colocando, como mentores estão colocando, como coaches estão colocando, e chamando pessoas a terem uma nova mentalidade e se tornarem também novos mentores, para que isso possa se propagar. Eu acho que a ideia do fundador da Herbalife foi incrível. E muitas pessoas hoje, com certeza, que estão nos assistindo, não conhecem essa vertente da empresa, né? E até eu, quando eu conheci a Herbalife, eu pensava, nossa, é uma empresa boa, sempre tive uma excelente referência, que os produtos eram ótimos, altamente certificados, estão, que eu sei, em 95 países, e você sabe que cada país tem a sua legislação sanitária, então não é porque é um produto ruim, pelo contrário, é um produto muito bom. Mas eu não entendi essa filosofia. Quando eu entendi a filosofia, aí sim eu me apaixonei. E dessa paixão surgiu algo muito interessante, que eu aqui dentro do programa quero agradecer profundamente, porque eu sempre dentro do empreendedorismo cristão eu busco pessoas, empresas, parceiros para levar para outras pessoas que querem crescer, porque nós acreditamos como pessoas que acreditamos num Cristo maravilhoso que transforma a vida e muda pessoas, que as pessoas precisam querer e elas precisam de oportunidades. E quando eu vi a questão que a gente poderia ajudar pessoas que estão no sofá procrastinando, pessoas acomodadas, pessoas que estão precisando de uma oportunidade, de uma mudança de vida, seja financeira, seja com o seu corpo. Quantas pessoas, hoje nós estamos vivendo um mundo doente, onde as pessoas estão subnutridas, onde as pessoas estão cada vez mais engordando, onde as pessoas estão com problema de relacionamento porque elas não estão bem nem com elas mesmas, como é que elas vão estar bem com o outro? Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, essa é a filosofia do Herbalife, mesmo não tendo uma bandeira espiritual, ela tem tudo a ver com uma espiritualidade, porque a espiritualidade envolve você se conhecer e conhecer o teu Criador e você multiplicar aquilo que o teu Criador coloca em você, que é exatamente o amor que você tem por si e pelas outras pessoas. É basicamente isso. O cristianismo se resume em você se amar, você amar um Deus maravilhoso e você amar o outro. Então, a questão de você, por isso que eu falo, novamente eu quero enfatizar isso, o fato de você ter uma empresa que muda essa mentalidade, que enxerga o outro, que faz você se enxergar primeiro, mudar primeiro a tua filosofia, mudar o teu pensamento e ajudar as outras pessoas, nós precisamos nos unir. Então, eu ficava encantada escutando vocês falando, né? E fui por intermédio de um amigo meu que emagreceu, assim, de uma forma sem perder massa muscular. Você vê que ele está sadio, que é o Braz, né? Inclusive, tem que falar dele aqui, porque é um cara altamente inteligentíssimo, né? Que é do São mercado Braz. financeiro. Do mercado financeiro. Um cara que já tem essa visão, né, de empreendedor, que saiu, né? Agora eu tenho que falar muito bem do meu amigo, porque eu fico muito feliz de por um intermédio de um amigo, ter conhecido não só vocês e se tornar amiga de vocês e conhecer milhares de outras pessoas que estão atrás de vocês, que acabaram, é uma grande família. Sim. Eu acho isso muito legal. Vocês abrem a casa de vocês fazem os eventos para as pessoas, sejam elas quem quer, né, que apenas existe um cerne, que é mudança. Quer mudança? Vem para minha casa, vem escutar, vem participar dessa família diferenciada. E eu achei assim incrível como o Braz emagreceu muito, 7 quilos em 15 dias, mas o mais interessante não foi o emagrecimento, sou amiga dele há mais de 20 anos. Foi a questão da mudança do hábito, do estilo de vida, de sair da Coca-Cola para fazer um post. Primeira coisa que eu faço no meu dia, beber minha água. Isso é mudança de mentalidade. Total. Porque eu conheci, eram litros e litros de Coca-Cola em casa, entendeu? Né? E uma pessoa inteligentíssima que estava com uma alimentação totalmente aprisionando ele no mundo. E ele que tem uma visão incrível, né? Que trabalhou muitos anos num banco,
parou de ser funcionário para ser dono do próprio negócio. Hoje ele ensina outras pessoas a investirem. Vive pelo mesmo tanto que hoje nós estamos aqui, ele está em Orlando, né, nadando com os golfinhos e já postou lá que bebeu sua água, que fez seu shake, que... Amiga, você está tomando suas coisinhas, está te fazendo bem, me liga, porque ele foi impactado, quer impactar outras pessoas. E quando eu conheci a Herbalife, ele me ligou, olha, eu preciso que você conheça o negócio, mas eu quero que você olhe para ver se realmente é um negócio bacana, que muda pessoas, que muda visão. Você que é empreendedora, você que tem essa veia do empreendedorismo. Falei, deixa estar, vou lá conhecer esse espaço de vida saudável lá em Copacabana e me apaixonei, né? Que não é muito difícil, né? Apaixonar por vocês que são pessoas que são doadoras e principalmente são gratas. Tá? Então, quando a gente vê a gratidão no olhar das pessoas que estão à volta de vocês porque emagreceram, porque estão ganhando uma renda que elas nunca imaginariam que teriam. Porque não é sobre vender o produto, é vender algo muito especial, que é a companhia. Tem pessoas sozinhas hoje que estão nos escutando e que não tem com quem conversar. Né? E aí a gente vê aquela família, todo mundo um preocupando com o outro. E aí, como é que você está? Emagreceu? Nós Vocês temos já um estão projeto num patamar que Sim. vocês não precisariam mais. Eu sei, convivo com vocês já estão num patamar que vocês não precisariam mais trabalhar. Eu sei disso, sou amiga de vocês. Mas não é sobre trabalho o nosso papo aqui, né? É sobre Missão. Missão. Isso aí. A palavra exata de quem tem no coração o que faz. É sobre missão. Né? E vocês dois, para mim, eu admiro pela missão que vocês têm. Né? E eu tô assim, me sinto muito lisonjeada de hoje poder participar desse projeto, de poder levar, né? Seja na minha igreja, seja num meio que eu vivo, né? Que é um meio totalmente propício, que as pessoas estão com o coração aberto para mudança. Isso é muito importante. Jesus faz isso no nosso coração, quer que a gente mude, né? Para melhor. E a gente levar algo tão enriquecedor. Não é não, minha amiga? Para nós foi um prazer te conhecer, porque você conseguiu dar palavras a uma coisa que a gente muitas vezes não consegue expressar e que nós vivemos e que às vezes até nem de fora a gente consegue ter essa visão que você teve tão rapidamente, de uma forma tão sagaz, porque eu acho que você realmente já vivia esse propósito, não é? E simplesmente talvez fosse a peça que faltava, porque você tem uma vida super completa. Você ajuda pessoas todos os dias, você tem essa missão também, que você também podia estar tranquila, mas eu vejo que você está sempre procurando um projeto extra para agregar na vida dos outros. Exatamente. E para nós é maravilhoso estar com você, sermos amigos, porque a tua alegria, a tua forma de viver é contagiante. Então, nós podermos unir forças é tão bom, porque é isso que as pessoas precisam, de unir, criar parcerias. E hoje você falou, não é? Estava tocando no assunto do espaço, o nosso espaço em Copa. Hoje nós temos um projeto de expandir o máximo de espaços possíveis, não é? E é incrível aquilo que as pessoas podem fazer, mudar a vida de um grupo de pessoas, tanto a partir de casa ou num espaço, não é? Então, quem quisesse abrir um espaço, não é? Pode também entrar em contacto connosco, que nós ensinaremos tudo aquilo que for preciso para realmente criarmos mais plataformas, mais pessoas abrilhantando a vida dos outros. Dividir para multiplicar. Exatamente, dividir para multiplicar. Isso aí. E você? O que você está fazendo agora que não sai dessa cadeira e vai procurar uma mudança de vida espiritual, física, mental? Falamos aqui de 5 pilares. Quais são os pilares que você precisa mudar hoje? Não é amanhã, é hoje, é o agora. É para isso que nós estamos aqui. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Não, eu estou assim, eu estou espantado com como vocês são ardilosas, porque eu vim aqui acompanhar a minha mulher e acabei sentado aqui, eu me senti numa cilada que eu não imaginava que eu vinha sentar aqui, mas assim, eu tô feliz por poder compartilhar a minha história e com certeza eu tenho certeza que o que a gente hoje falou aqui vai inspirar uma série de pessoas, né? Seus ouvintes, as pessoas que te seguem, porque você é muito especial. Você tem uma luz incrível e, assim, dificilmente quem olha para você
não se apaixona também, porque você tem um carisma todo especial, né? E essas pessoas que te seguem, com certeza, sabem quem é que estão seguindo, né? E a gente vai poder, com certeza, ajudar muita gente. E obrigado por essa oportunidade. Vamos juntos ajudar, levar projeto para esse país aí, várias pessoas que a gente conhece, né? Que as igrejas possam ser impactadas por alimentos saudáveis, né? Por cada vez mais orientar as pessoas. Eu acho tão bonito isso. Pessoas que, quando encontram a luz, né? Que comecem a seguir, né? Um Deus maravilhoso. Como Deus, ele fica feliz quando a gente muda os nossos hábitos, né? As nossas... Eu não estou falando aqui de nada que te faça não ser feliz, pelo contrário, que te faça ser feliz. Sim. Saúde é isso, é você ser feliz, né? Viver você em plenitude. Viver em plenitude, ter uma mudança de vida. Novas mudanças precisam de novas atitudes. Né? Com certeza. E precisamos tocar homens e mulheres hoje que estão aí com as suas vidas, né, paradas, precisando emagrecer, precisando ter uma expectativa de vida maior, pessoas que já chegam aos 50 e acham que a vida já está acabando. Nem fala isso. Meu Deus. Eu estou me sentindo uma garota, 60, não posso. 70. Nossa, a gente tem muito que viver, não é, meu amigo? Com certeza. Nós, Agora, quando começamos a namorar, ele prometeu, porque eu obriguei a me prometer 40 anos de casamento. Então, pelo menos, ele tinha que passar dos 100 anos. Não podia ser diferente. A gente está com a melhor nutrição, melhor mentalidade, o que é que a gente pode esperar? Pelo menos isso. Hoje, vendo o meu marido com 73 anos, com esse pico todo, ele tem que estar até aos 120. exatamente. Pronto. Vamos a isso. Vamos a isso, amigo. Vamos nos unir. Um brinde à vida. Oba! Né? Um brinde à vida. Você que está aí, um brinde a você que recebeu esse presente de escutar sobre a história de vida desse casal que eu amo, que são meus amigos. Vou rasgar seda mesmo, porque eu sou assim. Nos bastidores, eu abraço, eu beijo, eu agarro, porque isso aqui me faz feliz. E a gente tem que aprender a falar mais que ama, falar mais que gosta. As pessoas estão muito duras com elas mesmas. Não pode falar politicamente correto, pode dizer que gosta de ninguém, pode dizer que ama ninguém. O povo é cancelado, um cancelado por causa de amor, então me cancelem mesmo. Eu amo amar. Muito obrigada. Se quiserem mandar uma mensagem para ela, como é que faz? Pode? Pode. Para mim, não. Vamos. Para mim, não. Para ela. Claro que pode. Eu queria, Cris, que você falasse o endereço do espaço de vida saudável, que eu tenho certeza que você vai querer ir lá, conhecer na fonte o que eu estou falando. Quando eu vejo as suas clientes chegando lá, quero te mostrar minha foto. Eu era tantos quilos mais gorda. Olha, eu quero te falar que eu não tinha disposição. Não, eu quero te contar, porque você sabe a minha vida como é. Eu Sim. trabalho muito na madrugada. E depois que eu comecei a fazer as suplementações, e olha que eu faço várias, eu tenho a minha médica que me acompanha, que é a doutora Jaqueline Renaud, maravilhosa, que também, né, Sim, vamos ama a também. Herbalife também. E depois que a gente começou a utilizar a suplementação, eu comecei a ter, que eu já sou agitada, mas glória a Deus, eu comecei a ter disposição. Porque agitação não quer dizer disposição. Às vezes você é agitado porque você tem que ser agitado. Eu não, eu tenho disposição, né? Então, isso é incrível. Então, a gente precisa ir lá conhecer. Sim. Dá o endereço, Cris. Gente, vai ser um prazer receber todos vocês. Nós estamos em Copacabana, mas onde quer que você esteja, nós podemos comunicar com você, podemos montar o seu protocolo. Nós estamos em Copacabana, Siqueira Campos 50, junto do metrô. Se você vier pela Barata Ribeiro 370. É numa galeria, loja 115. Mas o melhor mesmo é você pode entrar em contato para nós darmos um voucher onde quer que você esteja pelo mundo ou pelo Brasil, para você receber um presente por ser realmente aqui da audiência da nossa amiga maravilhosa eu Nina. amei isso. Então você vai entrar no nosso Instagram ou Antônio Jorge HBL. HFL.
Vai estar escrito também embaixo. Antônio tá? Jorge, Antônio Jorge. HLF, ou eu, Cristina Faria. Isso. O nosso WhatsApp, 21 999 69 9959 ou 21 999 71 9991. Para quê? Para você receber um bônus com cálculo metabólico. Amei isso. Vamos A oferecer. gente gosta de presente, né, Isso amigo? aí. Eu amo presente, quanto mais para os nossos ouvintes. Isso aí. Então, Tá entre em extensivo contato. também lá. Que falem que foi aqui, não é? Amém. Ou seja, Que através daqui legal. da nossa amiga pastora Nina. E vai ser um prazer recebê-los lá ou então enviar para vocês mais informações, porque aquilo que nós precisamos é exatamente somar para multiplicar, transformar, transbordar, como você tão bem fala, e será um prazer ajudar todo mundo em qualquer área de bem-estar. Estamos aqui exatamente para servi-lo. Nossa, já ganhando presente. Amei, viu? Você, além de todo esse incentivo, de toda essa história linda, você ainda está recebendo esse bônus, esse presente. Então, corre lá, procura meus amigos e Quem com sabe ainda certeza- joga beach tênis com a Jota. Ah, é. Porque, inclusive, eu já falei para ele, olha, uma coisa que eu quero aprender, jogar beach tênis, vai ter que me ajudar. Né, Cris? Não, amor, fala quantas horas por dia que ele tem que ser expulso da quadra. Ninguém acredita. Não, eu, assim, em final de semana... Não, dia de semana não, porque a gente tem que trabalhar um pouquinho, não, né? dia da semana mas, fica assim. mas sábado e domingo eu começo a jogar às 9h, vai ter umas 3, 4 horas da tarde, direto. É muita disposição, né? O produto funciona. Viva Herbalife, produto funciona. Viva Herbalife, produto funciona, né? Então, que você possa aí, eu tenho certeza, todos os meus amigos que são médicos, nutricionistas, que são da área de saúde, hiper recomendam, né? E Teremos informações especiais para profissionais de saúde. Isso. Porque precisamos nos unir por uma causa gigante, que é o bem-estar global. Então, precisamos realmente unir forças, porque foi aquilo que eu falei há pouco. Quem nós precisamos ter cuidado é o mundo externo de tanta coisa que está dominando a nossa vida e que não é positiva. Então, tudo o que é positivo tem que se unir. Então, cada vez mais profissionais de saúde, nós temos informações especiais para você e será um gosto também partilhar isso com todo mundo. Só antes de terminar, eu queria apenas frisar algo muito importante que você falou aqui, que eu não posso deixar de falar isso, como a Herbalife se preocupa em ensinar, em treinar, em modificar a mentalidade através do exemplo. Não é algo fictício, não é algo da boca para fora. Tem os resultados, tem as certificações, sempre tem cada vez mais as palestras. E, inclusive, vamos ter mês que vem extravaganza, que a gente não pode deixar de falar, que eu fiquei tão apaixonado que estou indo lá conhecer de perto esse evento lindíssimo que fala sobre bem-estar. Então, mais uma vez eu falo para você, não é sobre venda de produto, é sobre mudança de mentalidade e as consequências vão acontecendo. Essa empresa é fundamental na minha vida agora, não tem como, depois que Não, você e a conhece. gente não te vai largar. Que a gente Nunca mais. te quer por perto. Né, amor? Nunca mais. Obrigado. Muitos eventos vêm por aí, fica de olho na minha rede social, porque além de tudo isso, a gente está com esse projeto lindo para levar para casa de outras pessoas, para as igrejas, para esse meio que, glória a Deus, eu estou inserida aí e que cada vez mais vocês me perguntam, você está tão bem? Eu fico toda boba. Tem motivo. Eu me Linda, cuido, maravilhosa. me amo, amo, em primeiro lugar, esse Deus maravilhoso, amo as ovelhas que eu cuido, amo esse programa lindo que tem o cerne de transformar as pessoas. Então, para isso, a gente precisa se cuidar do templo do Espírito Santo. Fica de olho, que tem muita dica boa para vocês aí. Muito obrigada, meus amigos, pelo carinho, por estar aqui. Eu amo vocês. Obrigado. Amo vocês. Obrigada por essa amizade do coração, sincera e ali com propósito, com missão. Quanto mais pessoas estiverem com esse propósito, essa missão, esse mundo vai ser bem melhor. Nós é que agradecemos a sua abertura e este momento incrível que passamos em casal, né? Também com você. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Rique e abundantemente sempre. Prosperidade em todas as áreas da vida. Amém. Beijo no coração. E para você, um beijo no seu coração também. Até a próxima.